Aula 1. Introdução à saúde estética. O termo saúde estética é um termo muito recente no nosso mercado. Então vamos entender um pouco o que significa esse termo saúde estética. Segundo o Dr. Valmir de Santi, farmacêutico, abre aspas, saúde não é apenas a ausência de doenças físicas ou psíquicas. Engloba o bem-estar como um todo, inclusive no que diz respeito à autoestima. Desta forma, melhorar a estética também significa melhorar a saúde. Fecha aspas. Vamos entender então o que significa o termo saúde estética e o que é que ele engloba na atualidade. Como nós não temos uma definição literal a respeito desse termo e ele é muito utilizado principalmente para os profissionais que são da área e possuem graduação, ou seja, o profissional farmacêutico, o enfermeiro, o dentista e o biomédico. Para entender os profissionais que fazem parte desse contexto, é necessário compreender o seguinte. O esteticista é o profissional que se forma com um curso técnico. É também chamado de tecnólogo em estética o profissional que tem uma graduação, mas um curso de apenas 3 anos em uma universidade, uma faculdade. E os outros profissionais, que são o farmacêutico, o enfermeiro, o dentista e o biomédico, são profissionais graduados e pós-graduados em estética. Esses profissionais têm a necessidade de fazer um curso de pós-graduação. Cada conselho exige essa pós-graduação, com exceção dos dentistas, que o conselho deles não exige necessariamente a pós-graduação em estética. Os demais conselhos exigem para que o profissional possa abrir um estabelecimento e poder atender o paciente. Hoje, na atualidade, existem muitos profissionais que fazem cursos livres e começam a atender, mas isso é ilegal. Para que o profissional possa ter uma clínica, é necessário que ele seja pós-graduado, uma pós-graduação lato sensu. E quanto à prescrição? Eu acho que a principal dúvida sua, farmacêutico, proprietário de uma farmácia ou que trabalha em uma farmácia, é o que fazer com as prescrições que chegam até o seu estabelecimento. Quem eu posso ou quem eu não posso atender? Isso é uma dúvida comum e eu vejo muito isso em sala de aula. Os profissionais farmacêuticos que são proprietários, que trabalham em farmácias, ficam procurando algo na legislação que possa respaldá-los a respeito de atender ou não uma prescrição desses profissionais. O farmacêutico pode prescrever produtos de venda livre. Isso consta em resolução, não só para a farmácia clínica, mas como para a farmácia estética. Assim como também o biomédico, também consta na resolução deles que eles podem sim prescrever cosméticos fitoterápicos, incluindo ácido retinóico. O enfermeiro ainda não existe nenhuma resolução que eu conheça. Mas se você tem dúvida, entre em contato com o conselho da classe para saber se existe algo já mais recente a respeito daquilo que ele pode ou não prescrever. O dentista tem uma gama imensa de produtos que pode prescrever. Se não me falha a memória, se eu não estou enganada, eles só não podem prescrever a portaria B2. Mas isso também, a respeito de dúvidas do que esse profissional pode ou não prescrever, é importante que você entre em contato com o conselho. É necessário também que você entenda aquilo que você quer ou não para a sua empresa. Hoje, esses profissionais formam um nicho de mercado que podem muito aumentar as vendas de uma farmácia de manipulação. Se você tem como cliente, o seu cliente principal é o médico prescritor e você não quer deixar de ter esse profissional como seu principal prescritor, então você deve avaliar se você atende ou não esses outros profissionais, essas prescrições. Caso isso não seja real, se você tem tanto médicos como outros profissionais que prescrevem, você quer atender todos eles, então você pode atender esses profissionais o receituário. O que é necessário saber? O que cada um pode prescrever e se você quer ou não atendê-los. Como assim? Vou explicar para ficar um pouquinho mais fácil. Chegando uma prescrição de um farmacêutico, por exemplo, qual que é a principal dúvida do profissional que atende na farmácia de manipulação? Será que esse profissional está habilitado para prescrever um ácido retinóico, por exemplo? E você pode, não existe problema nenhum de você pedir para esse profissional o registro dele na carteira marrom, que ele terminou a pós-graduação em estética, ou o diploma do curso de pós-graduação. E você cadastrá-lo na farmácia como prescritor. Isso pode acontecer com os outros profissionais também, para que você tenha um respaldo. A lei diz isso? Não.
Eu estou dizendo exatamente isso porque chegamos a essa conclusão em inúmeras conversas em sala de aula. Porque o farmacêutico às vezes, dispensa o receituário desse profissional porque tem medo do que ele está prescrevendo. Primeiro é necessário entender para que ele quer aquele produto. E isso você vai aprender uma parte nesse curso. De outra forma, você também pode exigir essa documentação e ter a certeza que esse profissional está habilitado para trabalhar na área estética. Com relação ao ácido retinóico, existe uma série de dúvidas também com a prescrição desse produto. A nossa resolução da área estética para os farmacêuticos e para os biomédicos está lá bem escrito que nós podemos prescrever ácido retinóico até 0,05%, se eu não estou enganada, para uso doméstico e até 10% para uso em consultório. Mas como eu faço com SNGPC? Também é uma das perguntas que me fazem muito em sala de aula. Ora, o ácido retinóico não precisa ser transmitido em SNGPC. Então, não tem necessidade de ser um médico, um CRM, para ser dada entrada no sistema da farmácia no momento que o profissional tenta encomendar esse produto. O que a gente observa um profissional pode prescrever, está na resolução de cada profissional, farmacêutico e biomédico. O dentista também pode prescrever ácido retinóico. O único que não pode prescrever, porque eu ainda não sei a respeito, né? É muito novo, muito recente o enfermeiro. Isso você pode entrar em contato com o conselho, mas os demais profissionais podem. O esteticista pode prescrever? Não. O fisioterapeuta pode prescrever? Não. O tecnólogo em estética pode? Também não. Então, se esse profissional quer um produto, um peeling de ácido retinóico, por exemplo, ele vai ter que apresentar para você uma receita médica. E é esse médico que está respaldando esse profissional. E é ele que está assumindo qualquer problema que venha a acontecer com esse produto, tá? Mas só colocando um parênteses aqui para vocês, o ácido retinóico é um dos peelings mais seguros que existem, muito mais que o ácido glicólico, por exemplo, em termos de intercorrências dentro de uma clínica. Então, existe muito medo a respeito do ácido retinóico, mas o ácido retinóico ele é perigoso para as mulheres que estão grávidas, né? Ponto. Os demais peelings podem causar muito mais estrago na pele do que o ácido retinóico, que é extremamente seguro. Então, voltando, os profissionais que são técnicos, tecnólogos e o fisioterapeuta, ainda não existe nada dizendo que podem prescrever nem cosméticos e nem ácido retinóico. No entanto, a tua farmácia ela pode sim atender os esteticistas e técnicos, tecnólogos em estética, no montante de desenvolvimento de produtos cosméticos para que ele possa utilizar dentro das suas clínicas. Isso não existe problema, porque nós farmacêuticos podemos prescrever cosméticos. Então, eu passo a ser, dentro da minha farmácia, o prescritor para um cosmético, para um esteticista ou um tecnólogo em estética. Muito bem, então entendemos que a saúde estética é um contexto novo que se estabeleceu há alguns anos e que engloba alguns profissionais graduados, como o farmacêutico, o biomédico, o dentista e agora o enfermeiro. Também fazem parte desse contexto o esteticista e o tecnólogo em estética. Sendo então a saúde estética uma área agora da saúde, precisamos entender então o que significa doença e disfunção, porque a área da saúde estética vai tratar uma disfunção e não a doença em si. A patologia deriva do grego pathos, que é uma doença, e a disfunção, anomalia no funcionamento de uma estrutura orgânica. Ou seja, a disfunção não é uma doença, mas sim algo que deixa de funcionar corretamente. Vamos entender agora as principais disfunções estéticas que são tratadas dentro dos consultórios e para as quais a gente vai entender como funciona cada protocolo. Vamos falar sobre estrias, gordura localizada, celulite, flacidez tissular, flacidez muscular, rugas, discromias, cicatriz de acne, alopécia androgenética, varicoses, telangiectasias. As estrias são um tipo de disfunção estética muito comum entre as mulheres. Passou a ser comum também entre os homens,
que malham, tomam bastante suplemento e crescem a musculatura muito rapidamente. Nas mulheres, as estrias são comuns no que a gente chama de estirão, por volta dos 12, 13 anos, que a menina entra em fase hormonal e cresce muito rapidamente. As estrias também são comuns quando você ganha muito peso e emagrece rapidamente ou durante a gravidez. Dentro do consultório, a gente consegue tratar as estrias tendo uma melhora em aspecto. Então, existem alguns protocolos que melhoram o aspecto dessas cicatrizes, mas como toda cicatriz, não tem cura. Então, a estria não terá cura dentro do consultório, nem com nenhum tipo de tecnologia e nem com nenhum tipo de cosmético. Mas nós conseguimos sim, associando cosmetologia e tecnologia, a uma melhora bem interessante do aspecto. Quando a estria é recente, vermelha, existe ainda uma possibilidade de se reverter algumas das cicatrizes, mas não são todas. Então existe uma melhora de aspecto que dura por volta de 1 ano e aí a pessoa sente necessidade de voltar até a clínica e refazer o procedimento para a melhora do aspecto novamente. A estria, para tratamento, pensando em cosmetologia, tem como os principais ativos para utilização, além daqueles que são específicos, que vêm já com esse marketing específico para a estria, os ativos que a gente tem no mercado, basicamente os ativos que estimulam colágeno e que melhoram a superfície, a epiderme, têm uma efetividade para o tratamento da estria. Então, são ativos que devem estar inclusos nos cosméticos, tanto home care como dentro dos protocolos estéticos que tratam essa disfunção. A gordura localizada é, sem dúvida, uma das maiores procuras em todos os consultórios, médicos e estéticos. A gordura localizada tem uma série de ativos que podem ser utilizados dentro da farmácia de manipulação em cosméticos para essa finalidade. A nível de protocolo estético, também existe muita tecnologia que trata esse tipo de disfunção, desde as mais simples, como um ultrassom, por exemplo, ou uma iontoforese, como uma tecnologia mais desenvolvida, mais recente, digamos assim, que é o caso da criolipólise. Também temos os procedimentos mais invasivos que tratam essa disfunção, que aí são injetáveis diretamente no local da gordura localizada. Mas para atender tanto o protocolo que acontece dentro da clínica como o home care, a farmácia de manipulação dispõe de uma gama muito grande de produtos, de ativos que podem compor cosméticos para essa finalidade. No verão, isso vira uma febre, tanto na procura no balcão da farmácia de manipulação por produtos que já estão ali prontos para serem consumidos pelo seu cliente, mas dentro das clínicas também. A celulite não tem cura. A mulher, por ter uma estrutura, a fisiologia desse tecido adiposo, favorecer o aspecto de celulite, ainda tem a questão hormonal que favorece a mulher a ter essa disfunção estética. Atividade física e emagrecimento ajudam, mas é necessário muitas vezes o procedimento estético aliado a um bom cosmético, tanto para a utilização na clínica como para a utilização em casa, para que a gente tenha um resultado eficiente na melhora do aspecto da celulite. Veja que eu falo em melhora de aspecto, eu não estou falando de melhora da disfunção como disfunção real, porque esse tipo de lipodistrofia, como falei anteriormente, é muitas vezes desencadeada por alimentação e fatores hormonais. Então, a melhora do aspecto acontece. Toda vez que a mulher está em procedimento estético e utilizando um cosmético, e principalmente atividade física também, existe uma melhora nessa condição, mas essa condição retorna facilmente uma vez que se cesse o procedimento, atividade física, etc. Quando a alimentação piora, principalmente. Então, não existe cura para celulite, mas um produto que você pode ter na sua farmácia, sazonal, porque isso aumenta no final do ano, quando começam os climas mais quentes, e isso também é sazonal nas clínicas. Então, é um público que está o tempo inteiro consumindo para essa disfunção estética. Os
produtos para serem utilizados nesses cosméticos também são muitos, são vastos dentro da farmácia de manipulação, né? Temos uma infinidade de produtos que podem ser associados de todo valor, né? O cosmético final pode ficar de todo preço e atendendo a todo tipo de cliente que venha te procurar na sua farmácia de manipulação. Flacidez tissular. Esse tipo de flacidez compreende a flacidez de pele, diferente da flacidez do músculo. Então, para esse tipo de flacidez, a academia, né? Estou com flacidez na pele pós-gravidez. Vou fazer academia, vou fortalecer meu músculo abdominal. Isso não resolve a flacidez tissular daquela região. Esse tipo de flacidez acontece ou por um estiramento grande do tecido, ou porque a pessoa engordou muito, emagreceu rápido, ou na gravidez, ou pela idade. Então, perda de colágeno através, né, da passagem do tempo, da idade do paciente, isso acontece e essa flacidez acontece no corpo todo. Então, para esse tipo de flacidez, a atividade física não funciona. É necessário algumas tecnologias. Quando se pensa em flacidez tissular corporal, temos poucas tecnologias que atendam, né, esse tipo de flacidez, que é uma flacidez de uma área maior. Mas para a flacidez facial, aí a gente tem uma série de tecnologias que podem ser utilizadas e procedimentos para que essa flacidez seja revertida. Pensando em produtos também, em ativos, aí a farmácia de manipulação dispõe de muitos ativos que tratam a flacidez da pele. O que necessariamente precisamos? De produtos que estimulem colágeno e elastina. Eu preciso do aumento desses dois fatores para que a pele volte a ter sustentação. Junto com a flacidez tissular, temos a flacidez muscular, que acontece em algumas regiões do corpo, como tríceps, glúteos, às vezes na perna, até mesmo no abdômen. São regiões que a mulher, principalmente, sente mais a flacidez muscular. Ela também existe na face, né? Mas ela não é tão abordada como nas regiões do corpo. Como procedimento estético, os consultórios dispõem de algumas tecnologias para tratar esse tipo de flacidez quando o paciente não gosta mesmo de ir até a academia para resolver esse problema da flacidez muscular. Pode ser resolvido dentro da clínica com alguns estímulos de eletroterapia, então algumas ondas que promovem a contração muscular no local, né, onde a pessoa sente maior necessidade, e isso resolve o problema, claro que temporariamente. Uma vez que você para de exercitar o músculo, essa flacidez retorna. Essa flacidez pode acontecer em qualquer momento da vida, após os 30 anos, de uma pessoa que é sedentária, até mesmo uma pessoa que consegue até se exercitar, mas não numa condição que resolva o problema. Temos alguns produtos que podem fazer parte para cosméticos, para procedimentos dentro das clínicas, mas principalmente para home care, que ajudam a tratar a flacidez muscular. Rugas. Pensando em estética facial, essa é realmente, acho que disparado, uma das principais disfunções que fazem o paciente procurar uma clínica estética. Então, a partir dos 30 anos, hoje já existe os pacientes que começam a se incomodar principalmente com as rugas ao redor dos olhos. Depois, né, do advento do Botox, a toxina botulínica, que é tão divulgado na mídia, temos pacientes até com uma idade inferior a 30 anos que procuram as clínicas já incomodados com as rugas que se formam no momento que ela sorri, ou que levanta as sobrancelhas. Mas as rugas, graças a Deus, a farmácia de manipulação tem uma série de produtos que podem ser utilizados em cosméticos home care. Os procedimentos que são utilizados nas clínicas para resolver esse tipo de disfunção também são vários. Temos várias tecnologias e a gente vai ver uma por uma que atuam na questão das rugas e amenizam esses vincos, desde processos de hidratação até processos mais complexos de estímulo de colágeno para que essa disfunção seja sanada. Não só nas clínicas de estética, mas eu garanto que também na sua farmácia
você deve ter uma enorme procura por produtos que clareiam a pele. Você deve receber, sem dúvida, muito receituário, principalmente no inverno, que são formulações prescritas por profissionais para o tratamento das discromias, assim como o paciente mesmo que te procura, farmacêutico, querendo tratar esse problema, e eu digo que principalmente acontece no inverno, porque criou-se, né, algo a respeito de que manchas só se trata em clima frio. Isso vem, né, fazendo um parênteses, da hidroquinona, da utilização da hidroquinona, que ainda é comum, graças a Deus tem caído em desuso, mas ainda é comum a prescrição desse produto. E é claro que utilizar ácido associado à hidroquinona, o ideal é que se faça em momentos onde a intensidade solar é menor. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não utiliza o filtro solar. Então, o médico, para que não tenha tantas intercorrências com a utilização do produto pelo paciente em casa, prefere utilizar esses clareadores no inverno. E isso ficou meio que cultural. A gente percebe que as pessoas têm medo de usar ácido ou clareadores durante o verão. Hoje a gente sabe que temos produtos super seguros que podem ser utilizados no verão, podem ser utilizados durante o dia, assim como a grande maioria dos ácidos. Para tratar as discromias, temos muitos ativos dentro da farmácia que podem compor principalmente o home care. Por quê? Dentro da clínica, os procedimentos para tratamento do melasma, por exemplo, ou de uma melanose, são poucos. A tecnologia que diz tratar esse tipo de disfunção nem se compara com as tecnologias que temos para tratar flacidez, por exemplo. São poucas e eu digo com certeza para você que o que manda no resultado satisfatório do tratamento do melasma, por exemplo, é o home care. Se o paciente não estiver utilizando um bom home care, que pegue vários pontos da cascata de melanogênese, ele não tem efetividade no tratamento, mesmo que ele tenha gasto e feito dentro da clínica por dias protocolos de tratamentos dos mais diversos que existem. A indústria trata esse tipo de disfunção, a indústria cosmética, né, voltada para a área estética, trata esse tipo de disfunção com cosméticos basicamente. Então envolve uma série de procedimentos, às vezes algum tipo de fototerapia. Hoje existe o microagulhamento que trata, ou envolve peeling, mas basicamente o que a indústria cosmética faz como protocolo, né, vende como protocolo para os profissionais, está baseado em cosmético, principalmente no home care. Então, quando formos pensar em protocolo para tratar melasma, temos que pensar num excelente home care para que o paciente possa utilizar diariamente. Eu, Ana, nunca, em hipótese nenhuma, prescrevo hidroquinona, mas isso fica a critério de cada um de vocês a respeito daquilo que vocês pensam sobre o produto, ok? Para a cicatriz de acne, que é uma disfunção bastante procurada, não tanto nas clínicas de estética, mas até muito mais os consultórios médicos, que se utilizam muito do laser, né, para tratar esse tipo de disfunção. Basicamente, aquilo que seria interessante para tratar essa disfunção como um produto home care tem que ter na sua composição ativos que estimulem colágeno. A cicatriz de acne é um tipo de cicatriz atrófica, ou seja, ela é uma cicatriz abaulada. Quando eu produzo e estimulo colágeno, essa cicatriz tende a se tornar plana e o aspecto dessa cicatriz melhora. Assim como a estria, no caso da cicatriz de acne, nós também temos melhora do aspecto. Eu diria para vocês que 100% do sucesso no tratamento da acne, até o grau 3, que acontecem dentro das clínicas de estética, o resultado é 100% produto utilizado pelo paciente em casa. Na clínica, o profissional tem alguns procedimentos que podem ser utilizados para tratar a acne. Entre eles, a fototerapia,
alta frequência, são alguns dos procedimentos utilizados para acne. Mas se o paciente não tiver com um bom home care, e aí entre eles o sabonete, um produto para ser utilizado à noite, um produto para ser utilizado de manhã antes do filtro solar, se esse paciente não tiver disciplina, nada acontece. Mas se for uma indicação boa de ativos que compõem produtos e que, eu diria, englobam a disfunção estética, a acne, esse tipo de tratamento é 100% efetivo. Então, trabalhar bem esse tipo de disfunção é uma necessidade da maioria dos profissionais que atuam nessa área e que acabam normalmente indicando o médico quando pegam um caso de acne um pouco em maior quantidade, preferem não colocar a mão e que o paciente procure o médico. Mas o profissional da área estética, principalmente os que são graduados, conseguem tratar bem esse tipo de disfunção. Estou falando a respeito desses profissionais porque eles têm um poder de prescrição. Então, eles podem prescrever alguns ativos que o esteticista e o tecnólogo não podem. Esses profissionais ficam à mercê da indústria cosmética, dos produtos que são oferecidos para que eles possam comprar e atuar dentro da clínica. Os outros profissionais podem prescrever produtos que são mais indicados para acne e que atendam melhor essa disfunção. E a gente consegue resultados incríveis, né? Que normalmente o paciente acaba tendo esse mesmo resultado com o uso de Roacutan muitas vezes. E na grande maioria das vezes não é necessária a utilização de medicação via oral, e sim de produtos manipulados com uma composição adequada para esse tipo de disfunção. A alopecia androgenética é um tipo de disfunção que normalmente o paciente procura o médico, mas acontece também desse paciente procurar, muitas vezes até o profissional que cuida do seu cabelo, né, o cabeleireiro, e o consultório estético hoje tem sido também um dos locais de busca para tratamento desse tipo de disfunção, tanto em homens como em mulheres. A alopecia androgenética pode acontecer em ambos os sexos, é muito mais comum no homem, mas também acomete as mulheres. Hoje existe sim algumas tecnologias que podem ser utilizadas para tratamento com excelentes resultados. Então nós, né, que trabalhamos em farmácia de manipulação, também sabemos que o minoxidil, assim como os fatores de crescimento, são produtos que saem muito para esse tipo de problema e associado a um procedimento estético, aí o resultado fica incrível. Eu já tive, né, da minha experiência clínica, em homens, né, que têm uma genética já predisposta a ter esse tipo de problema, uma reversão bastante significativa da alopécia. Então, é um tipo de disfunção que também exige um bom home care para ser utilizado, e normalmente esse home care é utilizado para o resto da vida, no caso dos homens principalmente, ok? A disfunção, né, a alopécia que não é androgenética, mas alguns outros tipos de alopécia, a gente pode falar um pouco delas mais para frente, aí sim o profissional tem que indicar o médico para que o médico trate e verifique, né, que tipo de alopécia se trata. A androgenética, que é a mais comum, normalmente no consultório estético é possível tratamento. Muitos profissionais acabam até se especializando em uma área que se chama tricologia, e aí aprendem ou então se especializam só nessa área e passam a atender mais pacientes com esse tipo de disfunção. As varicoses. Então isso deixou de ser para específico só do médico o tratamento desse tipo de disfunção. O que o farmacêutico ou o biomédico ou o enfermeiro podem tratar? O dentista, não, porque o dentista ele só pode fazer tratamentos estéticos do pescoço para cima. Nada do que é corporal o dentista pode fazer dentro do consultório dele. Então a parte estética do dentista fica no contexto pescoço e rosto. Nem a parte capilar o dentista pode trabalhar. Muito bem. As varicoses eram específicas dos médicos, né, angiologistas, que aplicavam os esclerosantes, né, os líquidos esclerosantes para pequenas varizes e vasos.
Para nós, farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros que podem atuar na área, podemos tratar esse tipo de disfunção, mas em um determinado calibre. Dependendo do vaso, se ele for muito calibroso, nós não tratamos só os vasinhos mais finos, aquilo que a gente chama de spider, parecem uma aranha. Esse tipo de vaso nós conseguimos tratar com o esclerosante que é utilizado dentro das clínicas. O médico, ele tem, né, à disposição alguns tipos de substâncias que conseguem esclerosar vasos maiores. Então, como o nosso produto não tem esse alcance, nós ficamos com os vasinhos mais finos. Mas, assim, aqui, né, um parênteses, é o que mais as mulheres procuram, são para os vasos mais finos, menores, aqueles vasos avermelhados, arroxeadinhos. Esses são os vasinhos que os profissionais que não são médicos podem tratar em seus consultórios. Esse é um tipo de tratamento injetável que acontece dentro da clínica e o paciente vai sim utilizar um produto em casa no pós-procedimento. Então aí a gente tem alguns ativos dentro da farmácia que podem ser utilizados em composição cosmética para melhora, né, no pós-procedimento. As telangiectasias que normalmente acometem a face, alguns procedimentos nas clínicas, na verdade algumas tecnologias tratam esse tipo um tipo de vasinho na face. Nesse caso, não é possível de se aplicar nenhum tipo de produto nesses vasinhos. É necessário a utilização de algumas tecnologias que normalmente envolvem laser e luz para o tratamento. E esse tipo de disfunção acontece muito em algo que é muito conhecido nosso, que trabalha em farmácia de manipulação, que é a rosácea. Um problema crônico que envolve telangiectasias, esses vasinhos na face, envolve vermelhidão. E esses pacientes normalmente procuram a farmácia até livremente, querem falar com o farmacêutico para algum produto que possa amenizar essa vermelhidão da face. Então, alguns procedimentos em clínica é possível o tratamento e nós, da farmácia de manipulação, podemos produzir, desenvolver cosméticos que também auxiliem no home care esse tipo de disfunção. Uma vez que você conheceu um pouco, né, de algumas das principais disfunções estéticas que se tratam, né, dentro de um consultório, vamos entender também a definição de tratamento estético. Tratamento estético envolve restabelecer o funcionamento adequado de determinada estrutura orgânica, devolvendo ao paciente bem-estar, qualidade de vida e longevidade. No âmbito da saúde estética, então, devolver a autoestima é algo que também pode devolver saúde, principalmente quando pensamos em inclusão social. Então, muitos pacientes que têm um problema estético, muitas vezes fogem desse convívio, prejudicando a sua saúde emocional, mental e depois física. Hoje, sim, trabalhar com autoestima, estamos falando de saúde. Eu costumo dizer que trabalho com autoestima e não existe nada melhor do que o paciente te sorrir e falar: você resolveu o meu problema. Então, é algo que temos que pensar como farmacêuticos, como profissionais também da área da saúde, que os problemas estéticos, essas disfunções, podem sim atrapalhar a saúde do paciente e o tratamento delas de forma adequada devolver a esses mesmos pacientes saúde e bem-estar.